Olá, boa tarde para você. Começa agora o Donos da Bola desta segunda-feira, dia 20 de junho. Tô por aqui, Andressa Lopes está de férias e a gente vem com muito futebol nessa segunda-feira. Vamos mostrar a pouca presença de público no futebol feminino da região. Isso no maior clássico do Vale, em Taubaté e São José, que foi no último sábado. Tem também a derrota do Mantiqueira no Paulista da segunda divisão e a contratação do técnico Álvaro Gaia pelo Tigre do Vale, ele bastante conhecido da torcida do Burro da Central. Tem ainda hoje tudo sobre a final da Copa Band Dyer Colinas Shopping de Tênis, os resultados da Copa Band Vale de Futebol Master. Também agora foi para a segunda fase, hein? E as informações do título do São José no Campeonato Paulista de Rugby. Além disso, tem prova pedestre radical em São José dos Campos. O programa está recheado comigo, Antônio Carmo. Prazer em tê-lo aqui na TV, né? Além do rádio, Carmo, bom dia. Tudo bem, tarde, né? Hoje é boa tarde. A gente já deu bom dia. Bom dia foi de manhã. 102,9 pela manhã. Seja bem-vindo aqui nas férias de Andressa Lopes, que está lá em São Sebastião, descansando em São Sebastião. Eu sei que está preparando o casamento. Sei não, você já não volta casada das férias. Andressa Lopes descansando aí e eu e o Nicolino aqui pra gente falar muito de esporte. Depois de uma semana de folga, Eurocopa, estamos aqui. Amanhã e quarta a gente descansa novamente. Jogos importantes que a Band está mostrando diretamente lá da França. Grandes jogos, mas o nosso esporte doméstico continua em plena atividade. E olha, São José e Taubaté realizaram no último sábado o Clássico do Vale pelo Campeonato Paulista de Futebol Feminino. Mas poucos torcedores compareceram no estádio Martins Pereira. Portões abertos, hein? Infelizmente é algo que se tornou comum nas partidas entre as mulheres. A portaria do estádio Martins Pereira abriu às 9 da manhã, uma hora antes do jogo começar. Mas torcedor que é bom, foi raro ver alguém passar por aqui. E olha que era entrada gratuita. Seu José, que também é Martins e carrega parte do nome do estádio, na sabedoria de seus cabelos brancos e 70 anos vividos, tem uma explicação. O homem é muito cheio de si. Ele discrimina muito as pessoas femininas. E no momento atual, as meninas que estão dando alegria para a cidade. Ele diz isso porque o São José já conquistou o título mais disputado de todos, o Campeonato Mundial, no ano de 2014 no Japão. As meninas da Águia também já levaram a melhor em 3 taças Libertadores da América. No Brasil, por muitos anos, foi proibido o futebol feminino. Então isso provocou esse distanciamento das pessoas. Mas eu gosto e tem várias pessoas que sempre vêm aqui. Sônia é mãe de uma das jogadoras do São José, Yasmin, camisa 8, e lamenta a falta de apoio e de público nos jogos. Quando se compara com o futebol masculino, é totalmente diferente. Eu acho que tinha que ter mais apoio. Um pouquinho triste porque o que a gente quer ver, na verdade, é o estádio lotado, a torcida gritando. A atacante Stephanie, do Peru, conta que a situação é a mesma fora do Brasil. É o machismo, normalmente, que não somente está aqui no Brasil, está em todo o mundo. Acho que as meninas, nós mulheres, temos a mesma capacidade de um menino de fazer muitas coisas diferentes. Apenas 130 pessoas acompanharam a partida no estádio com capacidade para mais de 10 mil torcedores. No primeiro tempo, a bola ficou mais no meio de campo e no primeiro ataque taubateano, o gol saiu. Stephanie aproveitou a falha da defesa e abriu vantagem aos 25 minutos. No segundo tempo, São José reagiu. Aos 15 minutos, Gabi Portilho fez este bonito chute e empatou. Final de jogo 1-1. E o que os técnicos têm a dizer sobre a situação do futebol feminino? Eles veem alguns pequenos avanços, mas esperam muito mais. A gente sempre pede para que a torcida venha, para que a torcida apoie. Mas a gente já está acostumado com o futebol feminino, isso não vai acontecer agora, não vai ter uma mudança agora. Acho que daqui uns 10, 15, 20 anos a gente pode ver aí o estádio com sei lá, vou chutar aí 9 mil pessoas, que é a média que o brasileiro masculino hoje está tendo. Eu acredito que tudo é questão de conquista. Assim como outras modalidades conquistaram o espaço, o futebol feminino também vem crescendo. Em Taubaté nós somos até gratos pela quantidade de torcedores que vai. Nos estádios que nós passamos, eu acredito que Taubaté foi onde teve mais torcida. E acredito que com o tempo, um trabalho sério, organizado, nós temos muito a crescer.
Meu amigo Antônio Carmo, o resultado, que podemos dizer, foi melhor para o Taubaté, Muito que melhor. ainda está vivo na competição. Agora o público, infelizmente, São José já tem uma tradição e nada de público, né? São questões, Nicolini, que a gente demoraria aqui 3, 4 programas falando para debater a história do futebol feminino. A final do Campeonato Brasileiro foi entre Rio Preto e Flamengo. O Flamengo foi campeão. Flamengo. Não é o Flamengo de Guarulhos, não. Clube de Regatas Flamengo do Rio de Janeiro. Foi campeão. A final contra o Rio Preto, lá em Rio Preto, tinha 100 torcedores vendo o jogo. No estádio Anísio Haddad. Lá mesmo no Rio de Janeiro, o Flamengo fez o primeiro jogo lá, o público foi pequeno. Flamengo e Corinthians se enfrentaram. Flamengo e Corinthians se enfrentaram no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, lá em Osasco, mando do Corinthians. Público de 100 e poucos torcedores. Então, eu penso o seguinte, futebol feminino, a CBF organiza os campeonatos, a Federação Paulista organiza, mas eles organizam, eu vejo assim, meio que por obrigação. Por exemplo, eu não tenho dúvidas que se jogos desse nível fossem realizados como preliminar do time masculino, do Flamengo, do Corinthians. Teria um apelo maior. Um apelo maior. O pessoal começaria a ver, começaria a acompanhar, vendo isso daí. Outro caso, ainda foi falado do machismo. Né? Ser mostrado de uma maneira mais ampla, geral. Foi falado do machismo, que ainda existe. E também o caso da seleção brasileira, né? Que agora vai jogar a Olimpíada. Eu penso assim, se o Brasil conquistar a medalha de ouro, vai dar um boom, vai crescer, vai aparecer, porque vai ser mostrado de uma maneira geral e tal. O Brasil hoje, então, fala, quando você pergunta para qualquer pessoa na rua de futebol feminino, fala da Marta. Tem a Marta, e mais? A Marta. A Marta está quase aposentando. Aposentando já, né? Então, é um problema, realmente, que o futebol feminino precisa ser desenvolvido melhor, precisa ter um trabalho de marketing muito mais forte por parte das federações e da CBF. Com relação ao jogo, melhor para o Taubaté. O São José já não é mais aquela potência que foi, como mostrado na matéria, campeão mundial. Perdeu. Teve uma época que o São José tinha 8 jogadoras na seleção. Isso mudou, já é um time mais comum. Eu até vejo o São José hoje, Nicolini, como terceira, quarta força do futebol paulista feminino. Perdendo para Corinthians, perdendo para Rio Preto, perdendo para Santos. O Centro Olímpico também caiu, né? O Centro Olímpico também está numa situação, já não é o mesmo time que já foi. Em relação ao campeonato, o empate para o Taubaté foi bom, mas a classificação do Taubaté praticamente não vai depender mais dele. Ele folga na próxima rodada, enquanto o União de Mogi, que é o saco de pancadas, vai pegar o Juventus, a Portuguesa, em São Paulo. Aí a Portuguesa deve ganhar, vai para 4º lugar e na última rodada o Taubaté vai jogar em casa contra o Centro Olímpico, precisando ganhar, dependendo de tropeço do outro jogo. Já o São José vai brigar, está em 2º lugar, brigar ali pelo 1º lugar ainda para tentar terminar melhor essa fase de classificação. Mas o resultado de sábado foi melhor para o Taubaté, o empate no Martins Pereira. Antigamente, São José e Taubaté, a diferença era muito grande. O São José passava com facilidade, você vê que já não está assim. Vamos continuar acompanhando agora pelo Campeonato Paulista da 2ª Divisão. Mantiqueira perdeu para a Portuguesa Santista 2-1 no último sábado. O time de Guaratinguetá abriu o placar no primeiro tempo, mas sofreu o gol da derrota no finalzinho do jogo. Com o resultado, o Carrossel do Vale caiu para a 6ª posição do grupo, são 9 pontos. A equipe volta a campo no próximo sábado, dia 25, contra o São Bernardo fora de casa, cada vez mais difícil a situação. Esse é o jogo do título, entre aspas, é o jogo da classificação. São Bernardo ganhou ontem, abriu 6 pontos sobre o Mantiqueira. Então é o seguinte, Nicolini, para o Mantiqueira se classificar, ele tem que ganhar do São Bernardo sábado lá. Se perder, já acabou o campeonato. Tem uma vaga só em disputa no grupo, o Mantiqueira está disputando essa vaga ainda com o São Bernardo, em que pese a inconstância do time, que começou o campeonato com 4 derrotas, depois teve 3 vitórias e agora tem 3 ou 4 derrotas seguidas de novo. No empate com o Mantiqueira, não tem meio termo não, ou ganha ou perde, né? E essa derrota em casa, eu acho que vai custar muito. O jogo contra o São Bernardo vai ser muito complicado, porque será fora de casa, e a derrota na próxima rodada vai eliminar o time já de chances de classificação, eu vejo assim, para a próxima fase do campeonato. Se ganhar, vai continuar com chances ainda. O time está muito inconstante, né? Tudo pode ocorrer. Seguimos com o Donos da Bola agora com um recado. A promoção Semana Irresistível continua no Kinoplex Vale Sul, de segunda a quarta-feira. Ingressos a partir de R$ 4,00 a meia entrada 2D e R$ 5,00 a meia entrada 3D. Olha aí, é isso mesmo, hein? Cliente titular do cartão Itaúcard paga metade em qualquer sessão, qualquer dia da semana. Ainda no clima de namorados, a estreia da semana é o romance Como Eu Era Antes de Você, filmaço. Consulte a programação completa, a classificação indicativa também no site kinoplex.com.br. Kinoplex Vale Sul, cinema ao máximo. Gostou? É o filme, a mulherada sai chorando no cinema. É um filme daquele e tal. Interessante. Então o pessoal de casa já sabe o que fazer. E não perca, vamos pro intervalo. Daqui a pouquinho as informações da Copa Band da Ercolina Shopping de Tênis e a Copa Band Vale de Futebol Master. A gente volta em instantes.